Graça e paz! É com muita alegria que damos o início, né, do nosso discipulado do sobrenatural, chamadas para manifestar o céu. Eu creio que tem um novo tempo para nós e que nós, mulheres, somos chamadas para vivermos o reino de Deus de uma forma íntegra, de uma forma completa, para que nós possamos viver o céu aqui na terra. Que nós possamos nesse tempo baixar os desenhos do céu e que possamos viver ele de uma forma sobrenatural. Eu creio que nesses 8 encontros o Senhor nos vai dar chaves que vai virar, né, a todo o nosso raciocínio, nosso intelecto, porque se nós somos espírito numa experiência humana, não faz sentido nós andarmos como pessoas naturais. Então, o Senhor está nos chamando para sermos mulheres andando no sobrenatural, mulheres trazendo o céu aqui na terra. Para que nós possamos deixar de ter uma vida cristã normal. O reino de Deus é para nós encontrarmos ele. E depois que nós encontramos ele, nós proclamarmos o que tem nele, e depois de proclamarmos o que tem nele, nós podemos ensinarmos outras pessoas a entrar no reino de Deus e vivermos o céu aqui na terra. E é esse o convite que eu quero fazer para que você esteja mergulhada nesses dias, que se aprofunde nesses dias. Se você quer mesmo ver o reino de Deus, mas quer mesmo, como uma faminta pelo reino de Deus, como uma faminta para viver a plenitude de Deus aqui na terra, para que você não viva mais uma vida mais ou menos, que você deixe de todo um raciocínio lógico do natural, para que viva o sobrenatural de Deus. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse tempo, Pai. Cada mulher, Senhor, que vai estar aqui conosco, Senhor, nesse tempo de ministração, Senhor. Quem for ouvir depois também, Senhor, nós já colocamos diante de Ti, porque Tu sabes, Senhor. Tu és o dono do Kairos, tu sabes quem vai ouvir essa mensagem, e o Senhor sabe a necessidade de cada uma, Senhor. Pai, que nós possamos viver do sobrenatural, e através desses módulos, Pai, através desse tempo, nós criarmos um novo estilo de vida, Pai, um estilo de vida no sobrenatural de Deus, que possamos não andar mais com uma vida cristã comum, uma vida cristã normal, Pai, que nós possamos buscar o reino de Deus, encontrá-lo, declarar e acharmos e compartilhar, Pai, com outras mulheres, com as nossas famílias, Pai. Nós não buscamos poder por vaidade, Senhor, mas entendemos que é uma promessa para aqueles que creem, Pai. Nós cremos na manifestação do Teu Espírito, Pai. Nós cremos no Espírito Santo de Deus, do homem, foi anunciado por Deus de forma clara, Senhor. Nós cremos, Senhor. E aquele que quer vai viver isso, Pai. Nós cremos, Senhor. Então, por isso, Senhor, nós vamos viver, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra, Senhor. E tudo isso já está liberado, Pai. Que nós possamos praticar de uma forma simples, Pai, que na simplicidade existe o extraordinário do reino de Deus. Pai, nos ensina, Senhor, que abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, que nós possamos ouvir os céus nesse tempo, Senhor, que calem-se as outras vozes, que calem a voz do mundo, que calem a voz da religiosidade, que cale a voz, Pai, em nome de Jesus, que toda a estrutura de mente que impeça que nós possamos ver o reino de Deus, que ela seja quebrada, essa estrutura, Pai, e que se levante a estrutura do reino de Deus, a verdadeira estrutura, Senhor. Nós vamos começar, Senhor, essa aula com identidade, Pai. Então, eu te peço mesmo em nome de Jesus, Senhor, que seja sacada a nossa real identidade, Senhor, hoje, Pai. Que o Senhor venha removendo todas as mentiras, todos os decretos que deturpam a nossa identidade em Cristo, Pai. Porque nós somos
herdeiras em Cristo Jesus, Pai. Nós somos cordeiras de Cristo, Pai. Nós temos livre acesso para entrar nesse lugar, Pai. Nós estamos assentados em lugares celestiais contigo, Senhor. Que haja uma metanoia, Senhor, nesse tempo, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, já por cada testemunho, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós não buscamos por vaidade, nós não buscamos só para ter poder, nós não buscamos só para sermos diferentes, mas que existe uma promessa. Lucas 24, 49 diz assim: eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero que você fique no Senhor nesse tempo, né? Que você fique neste lugar de buscar o reino de Deus com muita fome, com muita sede, de viver o reino de Deus, até que seja revestido do poder de Deus. O reino de Deus, ele não é uma teoria. O reino de Deus é uma manifestação. Que nós possamos trazer essa manifestação do reino de Deus aqui para a terra. Trazer o céu aqui na terra. Mover o céu à terra. Jesus deixou claro que nós não poderíamos cumprir a nossa missão sem sermos revestidos do poder. A promessa do Pai é o Espírito Santo, que ele trabalharia, ele seria o nosso consolador, ele seria através de nós, para vivermos como cidadãos dos céus, como cidadãs do reino de Deus, como legítimas do reino de Deus. Nós precisamos dessa manifestação aqui na terra. Não faz sentido nós sermos espírito se andamos de forma natural. Então, se nós somos espírito, nós temos todas as ferramentas espirituais para ser uma pessoa espiritual. E nós, nesse tempo, eu quero te desafiar a viver um estilo de vida de correr riscos. Porque para você viver no sobrenatural, é você andar numa medida de fé, é você andar naquilo que não se vê, e assim experimentar dia a dia, momentos, situações e situações, com a lente do Espírito Santo, com a lente que você possa ver o reino de Deus de uma forma íntegra, para que você possa ver e sentir o invisível dentro do mundo visível. O reino de Deus, ele é uma manifestação do sobrenatural. Muitas pessoas, elas vivem limitada àquilo que aprendeu, limitada em estruturas de mente da religiosidade, de uma teoria de que aprenderam, então acaba resistindo ao sobrenatural. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a sua vida, que toda estrutura de mente, de religião, de teoria, que te impede de acessar o reino de Deus, que caia em nome de Jesus. Que toda limitação, toda estrutura de mente, toda crença limitante, tudo aquilo que foi mostrado a ti, que não é a verdadeira essência de Cristo, que não é a verdadeira essência do reino de Deus, seja transformado, que seja renovado a sua mente, e que exista renovo em tudo aquilo que você aprendeu, até na tua leitura bíblica, em nome de Jesus. Eu declaro que palavras sairão na sua leitura, e que você vai ler através do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, é só mais um livro, é obra morta, é só uma história, mas com o Espírito Santo de Deus, ela se torna palavra viva, e para viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter vida, e quem traz vida na palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, elas não acessam, não manifestam a realidade do reino de Deus. Não tem uma revelação espiritual. E para que tenha essa revelação, esse entendimento espiritual, é necessário o acesso. E esse acesso não é pelo nosso intelecto, não é por um mérito, conhecimento, não é por horas de estudo, mas é por relacionamento, é por rendição, é por fome
e presença de Deus. Esse discipulado é só para aquelas famintas mesmo, que quer viver mais de Deus e que não aguenta mais viver no natural. Sabe, aquilo que quantos testemunhos que você ouve, que pessoas oram e acontece, você decreta e aparece. E quando a gente vive dentro de uma visão do reino de Deus, você traz os desenhos do céu, você traz os desenhos dos lugares celestiais, alinhado com o Senhor. E aquilo que você fala acontece, você decreta e transforma o ambiente, porque são os desenhos do céu, aquilo que já existe, você traz à terra, é trazer o céu aqui na Terra. Então, a nossa consciência, né, ela é alinhada com as realidades do reino de Deus, ela é alinhada com a vontade de Deus para a Terra, alinhada com a vontade de Deus da nossa vida. Então, para ter acesso ao reino, nós somos chamadas a viver no Espírito. Nós somos chamadas a viver um novo tempo. E para que nós possamos acessar o reino de Deus, nós precisamos estar no Espírito, não na carne. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só um pouquinho. Então é impossível viver a realidade do reino de Deus enquanto estamos operando a partir de uma mentalidade, de uma forma consciente, do nosso intelecto terrena, limitada. Nós só podemos acessar de uma forma através do Espírito Santo de Deus. E para isso, nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos treinar os nossos sentidos espirituais. E eu quero te convidar, a partir de hoje, fazer uma aliança com o Senhor. Que você declare aí: Senhor, que o Senhor possa me despertar, Senhor. Aquilo que dorme dentro de mim, que o Senhor possa despertar. Senhor, que o Senhor me leve todos os dias a um soprar, para que eu treine os meus sentidos espirituais para te ouvir, para ver, para falar, a partir de uma mentalidade do reino de Deus. Em Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pela prática têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê discernimento do que é espírito e do que é carne. Em nome de Jesus, que haja uma transformação na sua mente, que o Senhor te batize com um discernimento, uma sensibilidade, para que você entenda o que é da carne e o que é do espírito, que você possa entender e ouvir a voz da sua alma e a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, a partir de hoje, discernimento. Mas para isso você precisa treinar os teus sentidos espirituais. Você tem que se permitir. E muitas das vezes vai entrar num lugar de desconforto, de correr riscos, mas que você vai estar andando num lugar de fé, né? E a fé sem obras é morta. Então, que você possa estar andando nesse novo lugar. E quando você for ver, ele está manifestando o céu aqui na terra. Há uma maturidade espiritual que ela só é alcançada quando nós abrimos mão da teoria. Quando nós abrimos mão dos nossos achismos e nós entramos na prática da fé. Que nós possamos usar essa prática de fé como um estilo de vida do sobrenatural, um exercício constante da presença do Espírito Santo, escuta e obediência. Porque se você escutar o Espírito Santo e não andar neste lugar de obediência, você também não consegue acessar o reino de Deus e nem trazer o reino de Deus aqui para a terra e viver o céu aqui na terra. Então, todas as diretrizes que o Senhor vai te dar nesse tempo de discernimento, para que você coloque em prática, para que você exercite os teus dons espirituais. Existe só uma forma de acessar o reino de Deus. E o Senhor nos deixou essa chave, e a chave é o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi e deixou o Consolador.
E o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, quando nós declaramos que ele domine a nossa vida, que ele governe a nossa vida, que ele governe o nosso coração. Ali quando você faz, a declaração da tua fé, ali o Espírito Santo de Deus, ele tem total liberdade para falar contigo e agir na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, se ainda você não declarou isso em público, é necessário que você declare verbalmente, com testemunhas, que o Senhor possa governar, que o Espírito Santo de Deus possa governar a tua mente, o teu coração e a tua vida. Que tu abres mãos das tuas vontades para viver o que o céu tem para ti. Ou se você está há muito tempo vivendo um tempo de dúvidas, de insegurança, de frieza espiritual, eu te convido a fazer essa oração novamente, declarar: Espírito Santo de Deus, governe a minha mente, Espírito Santo de Deus, governe o meu coração, Espírito Santo de Deus, guie-me nas veredas da justiça, tu és o meu Salvador, Jesus, tu és o meu Salvador. Toma a minha vida. Declare isso para que você possa acessar o reino de Deus, viver o céu aqui na terra e viver a plenitude que o Senhor tem para ti. Então, qual que é a missão do Espírito Santo? Ele não foi só enviado para consolar, mas também para ativar, para nos ativar, para nos capacitar e revelar o reino de Deus. Revelar o reino de Deus, liberar revelação e profecias, nos transformar em testemunhas vivas de Cristo. Revelar o reino de Deus é tornar palpável e visível as realidades do reino de Deus de uma forma visível. É você acessar o invisível, mesmo você estando aqui no mundo visível. Liberar revelação, profecia, é ouvir a voz de Deus e discernir os tempos, as estações, os decretos celestiais, o que é da terra e o que é do céu, o que é da sua vontade, do seu eu, da sua alma, e o que é do Espírito Santo de Deus. E transformar em testemunhas vivas vai nos dar acesso a manifestar os sinais, os milagres, e carregar a glória de Deus visivelmente, carregar a glória de Deus e manifestar ela sobre a nossa vida. E para nós começarmos a viver tudo isso, eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui para falar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que é o acesso ao reino de Deus, que habita dentro de nós, que ele nos dá livre acesso, ao reino de Deus e viver todas as coisas que o céu tem para nós, e ali nós possamos ser moldados, nós possamos ser lapidados e carregar a essência de Cristo através dele. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina da Trindade. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele é como se, de uma forma invisível, mas é como se ele fosse teu amigo 24 horas por dia, que você pode acessar a todo o momento. E, às vezes, você passou muito tempo sem falar com o Espírito Santo, ou você passou muito tempo sem obedecer a voz dele, e até parece que ele se calou, mas ele quer falar contigo sobre todas as coisas, ele quer estar contigo o tempo todo, mas você que parou de ouvir, não foi ele que parou de falar. Então, eu quero que você fale ao Espírito Santo, ele é uma pessoa, sabe? Ele está aí, do seu lado, e que você chame ele para estar contigo novamente, para que você possa ouvir e se relacionar com ele de uma forma mais íntima, que você possa orar hoje e falar assim: Espírito Santo, eu quero ter mais intimidade contigo, como se tu e eu fôssemos só um, sabe? E não fique com sentimento de culpa, porque quando você vê um amigo que faz tempo que você não vê, você vai vê-lo e vai ser tão gostoso, você vai abraçar, você vai chamar aquela amiga e falar assim: nossa, vamos tomar um café. E a hora que você tomar um café, você não vai ficar falando para ela assim: nossa, quanto tempo que você não fala comigo, quanto tempo que você não toma um café comigo. Você não vai ficar ali reclamando para ela. Você vai desfrutar do tempo que você está com ela, você vai estar feliz em estar com ela. E assim o Espírito Santo de Deus, quando você convida
para ter um tempo com ele. Chama ele, né, na tua mesa, chama ele para jantar contigo, para almoçar contigo, se esconda para ter mais tempo para falar com ele. Fale mais com ele do que com pessoas, que ele vai te enriquecer, ele vai te nutrir, ele vai te trazer sabedoria divina, ele vai aumentar a tua inteligência, ele vai aumentar o teu cognitivo, porque ele traz todo o padrão do reino de Deus. Sabe, aquele melhor amigo inteligente, que só te ensina coisas boas e que você só cresce. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele só pode te trazer coisas melhores e maiores e te tornar melhor e maior do que você já é. Então, tenha mais tempo com o Espírito Santo, que você tenha um relacionamento íntimo com ele, mas como uma pessoa, não com uma energia, não com um calor que passa ou que arrepia o braço, mas como uma pessoa presente, que ele seja... que o reino de Deus, ele é palpável, o reino de Deus, ele é visível, ele é audível, e o Espírito Santo também, ele pode ser palpável, que o Senhor te leve nesse nível de intimidade com o Espírito Santo, para que você praticamente possa tocar nesse teu amigo perfeito, nesse teu amigo consolador, nesse teu amigo ativador, para que te faça manifestar o céu. Por isso, você está sendo chamada para isso, para viver o reino de Deus, para manifestar o céu. O Espírito Santo de Deus, ele é criador. Em Gênesis 1:2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água, sobre a face da água. Então, o Espírito Santo, ele também é criador, ele estava lá junto, criando céus e terra. Então, ele pode criar todas as coisas que ainda não existem na sua vida, aonde está sem forma, aonde está vazio, onde não tem ordem. Chame o Espírito Santo para que ele possa criar na sua vida todas as coisas. Ele é criador e existe um desenho lá. Quando criou céus e terra e o mundo foi criado, assim foi criado algo para você, você foi sonhado desde a fundação do mundo, e existem desenhos da sua rota profética para que você possa estar baixando nesse tempo e que você possa viver essa plenitude, para que você possa viver uma vida cheia da glória de Deus, cheia da presença dele, manifestando o céu. E ele também é autor da palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Essa passagem, ela sublinha a importância da escritura como fonte de verdade, capacitando o homem de Deus para realizar as boas obras, né? Em 2 Timóteo 3,16. E 2 Pedro 1,21 diz assim, a profecia nunca provém de vontade humana, mas os homens falaram por Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, que nós possamos viver esse relacionamento com o Espírito Santo, para que nós possamos ser inspirados, que nós possamos ser ensinados, repreendidos nos nossos erros e nas nossas fraquezas. Ele vai nos capacitar e vai nos ensinar para corrigir e nos instruir na justiça divina. E o que o Espírito Santo de Deus ele faz em nós? Ele é fonte de alegria, de paz e amor verdadeiro. Você vai lá em Gálatas, né, o fruto do Espírito. Tudo isso está dentro de nós. A paz, longanimidade, mansidão, tudo está dentro de nós. É só acessarmos. Ele é paz, ele é alegria. Em Efésios 4:30 também diz que ele se entristece com conversas e atitudes impuras. Ele fica entristecido. Um dia nós estávamos conversando numa mesa e estavam falando mal de uma outra igreja, de um outro pastor, e de outra igreja não, né? Uma outra parte do corpo de Cristo. E começaram a criticá-lo, né? A visão da igreja, o comportamento do pastor da igreja e tal. E daí o Espírito Santo de Deus, assim, ele me recordou, né? Que quando fala mal dos nossos filhos, a gente pode falar, né? Ah, porque meu filho é isso, meu filho é aquilo, a gente pode reclamar, vamos mudar, não. Mas se alguém fala, nossa, mas já dá uma ira, já dá vontade de defender, tu já fica bravo com a pessoa. E o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa, são os filhos dele, são todos iguais, independente
da forma que erra, né? Independente do que ele faz ou ele deixa de fazer, mas o Espírito de Deus, ele nos ama, né? De formas iguais, né? Nós podemos ter um relacionamento maior e melhor com ele, mas ele nos ama de uma forma, dentro de uma igualdade. Então, ele não vai querer nos ouvir falando mal dos nossos irmãos, não vai querer ouvir nós falando mal do filho dele, dos filhos dele. Então, isso entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele ama louvor, ele ama adoração, ele ama aquele que adora em espírito e verdade, porque ele é espírito. Então, ele ama a adoração, ele ama aquele que adora em espírito e em verdade. E o espírito e a adoração, o louvor habita nele. Sabe? Quando você acorda de manhã com louvor na cabeça, aquilo vai enchendo o teu coração, porque no Espírito Santo de Deus já habita o louvor, já habita a adoração ao nosso Deus. Ele também guia em toda verdade. João 16:13. O Espírito Santo, ele nos influencia. Ele influencia a ser testemunho, Atos 1:8, mas receberei poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós e sereis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samarias e até os confins da terra. A ousadia ao falar, Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, Atos 4:31. Moveu-se o lugar que estava, esse lugar que você está hoje, de apatia, esse lugar de insegurança, esse lugar que está morno, ou muitas das vezes até frio, esse lugar que você está calada, que você está intimidada, que você seja cheia, mas cheia do Espírito Santo, e que saia anunciando a alegria, a paz, o reino de Deus, a glória dele, a palavra dele com ousadia. Amém? A primeira evidência, né, do Espírito Santo é a maneira de falar, é a maneira de viver, assim como aconteceu com Pedro em Pentecostes. Em nome de Jesus, eu declaro a sua vida, que as palavras da sua boca, o seu vocabulário vai mudar. Você vai estar tão ousada que o espírito de intimidação não vai mais ter poder sobre a sua vida. Palavras que foram caladas, né? Testemunhos que estão calados, que saíram para fora de uma forma ousada, cheia da glória dele. Eu quero te levar para um lugar de cuidado com as palavras, porque nós sabemos que na nossa boca, a palavra, ela cria vida, né? E nós podemos entristecer o Espírito Santo quando nós damos palavras de maldição, palavras de maledicente, de críticas. Em Salmo 105:15 diz assim, ó, não toquei os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Sabe, criticar, isso não vem de Deus, essa palavra não vem de Deus, essa pessoa, ela tá confusa, isso não vem de Deus, isso não vem da parte de Deus, a unção, ela não é escolhida pelos homens. A unção, ela não é escolhida por votos, por enquete no WhatsApp, né? Ela não é pela nossa opinião, né? É uma decisão soberana do Espírito Santo de Deus levantar alguém que ele escolhe aqueles que ele quer, ele sabe, ele conhece o coração dele. E ele vai lá e levanta aquela pessoa, ele unge aquela pessoa, ele capacita aquela pessoa. Então, independente da nossa opinião, independente do que nós achamos ou deixamos de achar, nós devemos respeitar a unção que ele carrega. Mexer com Deus, mexer com os ungidos de Deus, é mexer com o próprio Deus, né? O Espírito Santo, ele escolhe quem ele quer ungir. Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas,
ele escolhe quem ungir. A unção que você respeita é a unção que você vai atrair para a sua vida. Né? Se você critica a unção que o teu irmão carrega, você critica e dá suas opiniões e o julga de uma forma leviana, você não vai ter acesso a isso na sua vida, porque você não respeita a unção que o teu irmão carrega. Respeitar aqueles que foram enviados te dá acesso àquilo que ele carrega, né? Em 1 Samuel 9:10, vai lá, lê, marca aí. Depois eu vou mandar também, assim, um resumo, né, do que a gente está falando da primeira aula, junto com um devocional de presente, para que em 7 dias aí você possa estar praticando tudo aquilo que nós falarmos nessa aula de hoje. Então, voltando, né, falar sobre entristecer o Espírito Santo, né? Quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente acaba não ouvindo a voz dele, porque daí é a nossa carne que está falando, a nossa alma, nossas mazelas, o veneno que está dentro de nós. E o Espírito Santo, ele acaba se calando, porque nós não estamos ouvindo ele, né? Porque não é o Espírito Santo que está trazendo essas críticas. Então, o Espírito Santo, ele para de falar, porque você não está ouvindo, você não está obedecendo, você não está praticando e você está entristecendo ele, né? A presença do Espírito, ela não é garantida por uma rotina diária, ela é sustentada por relacionamento, por reverência. O Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é nosso consolador, mas também precisa de reverência. Nós precisamos ter reverência às coisas de Deus, nós precisamos ter reverência ao Espírito Santo de Deus. Ele é nosso amigo, mas também é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele também foi o criador dos céus e terra, que cria todas as coisas. Nós precisamos ter reverência a ele, né? E dentro de toda essa reverência e relacionamento com ele, a obediência. Se nós não obedecermos a voz que nós estamos ouvindo, nós não vamos ouvir o outro passo. Se ele te dá uma diretriz e você não ouve, ele não vai dar o segundo passo, porque você não obedeceu o primeiro passo. Às vezes, fala assim, o Espírito Santo se calou, ele não fala mais nada, mas ele te deu uma diretriz e você não fez até hoje. Então, ele não vai te dar o segundo passo a ser feito enquanto você não obedecer e cumprir o primeiro. Então, que possamos ter entendimento, né, discernimento, peça para o Senhor, Espírito Santo de Deus, que tu me mostre quando eu estiver te entristecendo. Me alerta, grita comigo, fala comigo, né, para o meu coração, aperte meu coração, me dá um sinal visível, palpável, né, que encha meu coração de tristeza, como é o teu coração, como é o coração de Deus, para que eu não possa mais criar vida nas palavras que vão denegrir alguém, que vai desrespeitar alguém, que nós possamos respeitar aqueles que foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Em Oséias 5:15 diz assim, a perda da sensibilidade espiritual na sua consciência pode se tornar endurecida. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas naquela fase da minha vida, a vida foi muito dura comigo. Não foi a vida que foi dura contigo, foi o teu coração que se endureceu para a vida. Então, às vezes, né, a nossa sensibilidade espiritual vai sendo perdida com o tempo, porque a nossa consciência, ela está cauterizada, a nossa mente está cauterizada e não consegue absorver o que o Espírito Santo de Deus está falando. Como aconteceu com Saul, o Espírito Santo de Deus, ele se retirou da vida de Saul, e Saul muitas vezes ficava muito atormentado. O Espírito Santo de Deus, ele não vai se retirar de ti, porque nós temos o Espírito Santo de Deus através, né, da morte de Cristo, né, na cruz. Então nós temos livre acesso ao Espírito Santo de Deus, mas entristecido, não tem como ouvir ele entristecido, ele para de nos falar, ele para de agir na nossa vida por causa do nosso comportamento, por causa de um coração endurecido, de uma mente endurecida e uma soberba, né? Que quando o orgulho, a arrogância, as feridas, elas nos trazem um coração endurecido e nós não conseguimos mais nos ver como nós somos, nós ficamos com um ponto cego. E um coração endurecido, né, uma mente cauterizada, ela vai levando um lugar de soberba. E o Espírito Santo de Deus, ele resiste ao soberbo, né? Então, que nós possamos ser quebrantados, né? E o nosso coração seja quebrantado, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha quebrantar o nosso coração,
Muitas das vezes nós não vamos entrar num lugar de arrependimento por muitas coisas na nossa vida, porque nós achamos no direito de. E muitas das vezes eu orei assim, Senhor, eu não consigo ter arrependimento em relação a isso, mas que tu me venha encharcar, né, com um amor e que eu possa estar... E a falta do Espírito Santo, ele gera um vazio, uma tristeza, a perca da fome, da sede, de estar com ele, a gente perde vontade de orar, a gente perde vontade de ler a palavra, a gente perde a vontade de ir ao culto. E daí, para retomar isso, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos ir para o secreto sem vontade, nós precisamos ler a palavra sem vontade, nós precisamos orar sem vontade, fazer o que tiver que ser feito, né? Porque nós não somos mais crianças, nós temos que deixar das coisas de meninos para que nós possamos ser maduros. Então, nós vamos ter que mudar aquilo que a gente não consegue fazer. Para nós mudarmos de nível, para nós entrarmos no lugar de maturidade, nós precisamos viver um novo em Deus, precisamos fazer coisas diferentes. E se nós fizermos as mesmas coisas que nós estávamos fazendo, nós vamos viver as mesmas coisas. Então, qual que é os princípios da preservação da presença do Espírito Santo, né? Afastar as vozes que abafam a voz dele, né? Quais são as vozes que têm abafado o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quais são as vozes internas, quais são as vozes externas? Que você possa estar meditando nisso, que você possa anotar isso. Quais são as vozes que abafam o Espírito Santo de Deus, que impede que eu possa ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando, né? Permita que ele te corrija, especialmente quando você errar em palavras, em atitudes, em comportamentos, em pensamentos, né? Que vem aquela vozinha doce, suave, sabe? Bem longe, como se tivesse alguma coisa errada, aquela intuição, pare, sabe? Pare, medite, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, para preservar a presença dele, custe o que custar, né? Diga não naquelas coisas que te roubam da presença de Deus, que te roubam de viver o reino de Deus. Reconheça que a intimidade, ela existe tempo no secreto, silêncio e separação. Você precisa estar separado para que você possa viver algo maior em Deus, para que você possa ouvir o Espírito Santo de Deus e entender aquilo que ele está falando. No meio do barulho, você não vai entender. Tenta com a TV ligada alta, você ouvir alguma coisa, um áudio no WhatsApp com um monte de gente falando. Você não vai entender o que a pessoa está falando naquele áudio, porque tem muitos sons ao redor. E às vezes você pode até ouvir, mas você não vai compreender o sentido das palavras, né? O que a pessoa está querendo te dizer. E pode ser até mal interpretado, por isso que existe tanta má interpretação em áudio, em mensagem no WhatsApp, né? Por causa das outras vozes. Então, assim, ao nosso redor tem outras emoções que estão governando nossos sentimentos, que está movendo o nosso coração, a nossa alma, e quando o Espírito Santo de Deus está muito confuso. Então, quando você se sente assim, nessa confusão, para tudo. Vai para o teu secreto, silencia a tua mente e fique separado, sabe? Do ambiente, separado do barulho, da bagunça emocional, da bagunça de pessoas, de vários ruídos, para que você possa ouvir o Espírito Santo de Deus. E o que mantém a chama acesa todos os dias é o arrependimento. Arrependimento, ela nada é do que uma nova forma de pensar. Se você não se arrepende da forma de pensar que você tem hoje, você não vai ressignificar e não vai viver o novo de Deus, você vai ficar com o velho. É só o arrependimento que vai nos levar a viver o novo, que você possa entrar nesse lugar e entender o que você precisa se arrepender, o que você precisa ressignificar, o que você precisa aprender para estar sobre aquilo que você entende hoje como reino de Deus. Qual é a tua teoria para que você possa viver na prática? Então, o Espírito Santo, ele não é só o nosso consolador, ele é nosso mestre, nosso guia, nosso ajudador, nosso intercessor. Ele derrama os recursos sobrenaturais do reino de Deus sobre nós. Então,
honre ele, reverência a ele, respeita a ele, valorize ele, jamais entristeça o Espírito Santo, para que você possa sempre ter livre acesso ao reino de Deus, viver o visível e o invisível numa plenitude que o Senhor tem para ti. Em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, tome toda a minha essência do meu ser, para que eu possa acessar o reino de Deus e manifestar o céu, porque eu fui chamada para manifestar o céu. Você foi chamada para manifestar o céu. Então, o reino de Deus, né, ele não é só para os entendidos, para os teólogos, os conhecimentos das escrituras não significa ter acesso ao poder do reino de Deus, mas numa vida de reverência com o Espírito Santo de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus, ouvir na voz dele. Quem vive o reino de Deus não é só aquele que sabe, mas aquele que ouve através dos seus ouvidos espirituais. Nós temos os sentidos espirituais, isso num outro momento nós vamos falar sobre isso, assim como nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo espiritual, e na Bíblia tem várias passagens que nos mostram isso. Então nós podemos ouvir o nosso olfato, os nossos olhos, o nosso tato, todos os nossos sentidos espirituais, todos os nossos sentidos naturais, nós temos também os nossos sentidos espirituais, né? Então, que nós possamos aprender a trabalhar com os nossos sentidos espirituais para que nós possamos viver o céu aqui na terra e manifestar o reino de Deus. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele expressa essa realidade de uma forma muito profunda e que eu quero que seja impressa no seu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, os segredos mais secretos do reino de Deus, no coração de Deus. Se você gasta tempo no teu secreto com reverência e obediência, você vai acessar essas riquezas do coração de Deus, essas riquezas que estão liberadas para ti, do reino de Deus, para que você possa trazer aqui na terra. Então, não é só conhecimento, não é só um acesso humano, mas através do Espírito Santo de Deus, aquele que pode te dar toda informação necessária para o seu dia, para aquele seu problema, para aquilo que, pelo teu sonho, ele te dá todas as diretrizes minuciosamente através da revelação, através do teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, ver e ouvir no Espírito é a nossa herança no reino, né? Somos chamados a ser testemunho vivo de Cristo, não carregando só palavras, mas as provas do reino de Deus, através de sinais, de milagres, de revelações, através dos dons que ele ativa em nós, os dons espirituais que já está dentro de nós. Em nome de Jesus, eu declaro todos os dons espirituais que sejam ativados nesse tempo, que você entra nesse lugar de profundidade em Cristo, em profundidade no Espírito Santo de Deus, que os dons que já estão aí sejam ativados para você manifestar do céu aqui na terra. Então, o acesso do reino de Deus, ele está disponível, mas ele não está disponível só para quem busca. Ele está disponível para quem tem fome, para quem realmente quer. Você quer viver o céu aqui na terra? Você quer mudar a tua história mesmo? Você quer? Qual a medida da vontade de transformação que você tem dentro do seu coração? E o quanto você está disposta a lutar por isso? Quanto você está disposta a pagar por isso? Você quer, custe o que custar, você quer viver o reino de Deus para poder viver essa vida cheia de plenitude que o Senhor tem para ti aqui na terra? Então, quando você se dispõe a viver, custe o que custar, esse novo tempo, entrar no reino de Deus, você vai começar a permanecer nesse lugar e você vai viver as realidades celestiais que
ele tem aqui para a Terra. Os desenhos que tem aqui na Terra é trazer o céu aqui na Terra. Então, teologia sem Espírito Santo, era só uma informação, é só um livro, não tem vida. Mas conhecimento sem revelação é uma religiosidade, é uma teoria, é um costume, não é o reino de Deus. O conhecimento acompanhado do Espírito Santo de Deus, ele traz a manifestação, ele traz poder. Nós estamos passando tempo aqui para quê? Para adquirir mais conhecimento. E quando a gente tem o conhecimento, mais o poder do Espírito Santo de Deus, nós vemos transformação na nossa vida, através da nossa vida, e há uma expansão do reino de Deus aqui na Terra. Então, você mergulhando nesse tempo, num relacionamento com o Espírito Santo, acessando, que está disponível para ti, com fome, com sede, custe o que custar, eu quero transformar a minha vida, eu quero viver algo novo, eu quero viver meu novo casamento, eu quero viver um novo tempo na minha empresa, eu quero viver um novo tempo na minha carreira profissional, porque Deus, ele não é bom só para uma área. Deus, ele é bom para todas as áreas da nossa vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela qual for. Ele é o Espírito Santo de Deus que transforma, que renova, que ensina, que nos corrige em todas as áreas da nossa vida. Quer mesmo mudar as áreas da sua vida numa plenitude, para que você possa viver tudo que o Senhor tem, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para ti, e entra nesse lugar de reverência, de conhecimento, de obediência, para que você possa ouvir a voz de Deus e receber os desenhos do céu e manifestar o céu aqui na terra. Então, a liberdade do reino, você está sendo chamada para você viver a liberdade do reino. A liberdade do reino é o sobrenatural, é o visível, o invisível. Gálatas 5:1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós já somos livres em Cristo Jesus, nós somos livres, e que nós possamos viver essa liberdade, não só para orar, ou para cantar, ou se expressar, mas que nós possamos entrar no visível e invisível, que nós possamos ver o reino de Deus aqui, porque em espírito nós temos liberdade. Assim como homens e mulheres viveram e experimentaram ao longo da história o invisível de Deus. Eu quero citar algumas situações aqui. Pedro, tocado por um anjo, se viu livre da prisão sem entender. Quando ele se viu em Atos 12, quando ele se deu conta, ele já estava fora da prisão, ele não sabe como que sair de forma visível ou invisível, ele entrou na atmosfera do sobrenatural ali, e quando ele se deu conta, ele já estava fora. E ninguém viu ele. Paulo, arrebatado ao terceiro céu, ouviu palavras inexprimíveis. Daniel viu o trono do ancião de dias rodeado de fogo. Ezequiel contemplou a expansão da glória e os seres celestiais. Olha que visão magnífica. Moisés falando com Deus face a face, como conversava com um amigo, como conversava... aqui você e eu, assim foi Moisés com Deus. João foi levado aos céus e viu o Apocalipse inteiro se desenrolar, a história toda diante dos olhos dele. Pensa, você vê toda a história de Apocalipse diante dos teus olhos. Cabuf, né? De desmaiar um negócio desse, né? Isso é um convite para que você possa viver o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Não era só para eles, é para nós. E é para agora, e é para hoje, e que possamos acessar esse lugar, porque ele está livre para nós. É a liberdade que rompe os limites do natural. Para nós sermos sobrenaturais, nós precisamos romper esses limites, essas estruturas de mente, passar mais tempo com o Espírito Santo, calar as outras vozes, deixar de entristecer o Espírito Santo, para que nós possamos ouvir todas as diretrizes e não entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Porque o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Que nós possamos ser transformadas em cada encontro desse, que nós possamos ser transformadas todos os dias, praticando
aquilo que nós aprendemos, nós vamos mudar o nosso estilo de vida para um estilo de vida sobrenatural, que nós possamos acessar o reino de Deus e trazer ele aqui para a terra, que nós possamos mudar os nossos costumes, que através do Espírito Santo de Deus, o nosso vocabulário muda, o nosso cognitivo aumente, a nossa sabedoria e todas as mazelas do nosso eu, todos os decretos são anulados com a glória, com a presença do céu sobre a nossa vida, a transformação através do Espírito Santo e a glória de Deus que vai sair através de nós. Em Efésios 1, 17 e 20, declara que os nossos olhos espirituais precisam ser iluminados para compreendermos a herança que nos foi dada e o poder que já opera. Não é que vai operar, é que já opera em nós. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está aí em você. Por isso que você é chamada para esse tempo, você é chamada para viver o novo, você é chamada para manifestar do céu dentro da sua vida, você é houve uma falha da internet aqui, voltando. Você é chamada para viver o reino de Deus, você é chamada para viver o céu no seu casamento, você é chamada para viver o céu nos relacionamentos com os teus filhos, você é chamada para viver o céu no seu financeiro, no seu trabalho, dentro da sua família, nos seus relacionamentos de amizade, você é chamada para viver o céu dentro da sua igreja, você é chamada para viver o reino de Deus, você é chamada para viver o céu, para trazer o céu aqui na terra. O reino de Deus, ele é acessível, o céu está aberto sobre você, todas as bênçãos celestiais já estão liberadas para que você ande neste lugar. Não somos pais prisioneiros deste mundo, desse sistema terreno. Nós somos livres para viver no espírito, no visível, no invisível, que nós possamos rejeitar toda a influência das trevas, que nós possamos todos os decretos que vieram da sombra, né, que vieram das trevas, que não são do reino de Deus, que elas possam ser denunciadas, que nada no oculto não é revelado, em nome de Jesus, que a luz que brilha através do teu rosto, seja iluminado todos os lugares que você entrar, que o vocabulário que o Senhor vai colocar na sua boca, esse novo vocabulário, as pessoas sejam impactadas com o amor das tuas palavras, que o tom de sua voz seja alterada, que a forma de você pensar, de sentir, de andar, seja transformada através do Espírito Santo, que a sua real identidade seja afirmada e que as coisas do céu sejam impressas no seu coração, no seu consciente, do seu inconsciente, porque você foi chamada para manifestar o céu. Amém? Nós encerramos hoje a nossa primeira aula. Eu quero que você nos chame lá no grupo, que você dá o seu feedback, que nós vamos estar mandando para ti aí um devocional de 7 dias para praticar o que nós falamos aqui, mas que você seja faminta, para que você possa acessar o reino de Deus, porque você é chamada para manifestar o céu. Amém? Deus te abençoe. Deu, amor.